Boa tarde. A dialética do direito à saúde entre o direito fundamental à saúde e a escassez de recursos. Este é o tema de um livro publicado pela editora Dialética, lançado no final de março pela advogada do município e também coordenadora e professora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Pouso Alegre, Daniela Ranieri Guerra. E ela é a convidada do Espaço Livre de hoje. Boa tarde, Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer para mim estar falando sobre o meu livro, o livro que foi objeto de pesquisa do meu mestrado. Continua sendo objeto de pesquisa ainda. É um prazer falar sobre o livro, é um prazer falar sobre esse assunto, sobre essa relação existente entre o direito e a saúde, que é uma relação complexa, uma relação tensa. E, na verdade, o livro fala sobre isso, sobre essa relação entre o direito, sobre a saúde e sobre o orçamento público. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora, boa tarde aos meus amigos, boa tarde à minha família. Quero mandar aqui um abraço muito carinhoso para minha mãe, que ficou torcendo para que esse livro saísse rapidamente. Abraço para todo mundo. Daniela, como que você fez essa pesquisa? Foi na universidade mesmo, na faculdade em Pouso Alegre, onde você já ministra aulas, já é coordenadora? Da onde surgiu essa ideia desse assunto relacionado à saúde? Bom, essa ideia, ela parte até da minha vivência mesmo na área do direito público, de ver como é complicado, como é tenso mesmo, a palavra que eu já usei até agora no comecinho. Nós sabemos que nós temos, com o passar do tempo, essa relação entre direito e saúde, ela tornou indissociável. Ao inserir a saúde como um bem jurídico fundamental na Constituição de 88, como condição de direito e dever fundamental, com titularidade universal, ou seja, todo mundo tem direito à saúde. E é dever do Estado prover a saúde para todo mundo. A gente começou a ver até no meu dia a dia, como advogada do município, o município tem de prover, o Estado tem de prover saúde para todos, só que o Estado tem condições, em termos orçamentários, financeiros, de prover saúde para todo mundo. Então, diante dessa relação que a gente foi sentindo no dia a dia, surgiu uma luzinha. É um objeto de pesquisa. E quando o Estado não provém? E quando o Estado tem de prover e não provém? E quando essas pessoas deixam de ter esse direito fundamental constitucional provido? Essas pessoas se dirigem, então, ao judiciário para ter a tutela desse direito. O que acontece quando é o judiciário que provém? O que é que acontece? Porque, na verdade, quando é o judiciário que provém esse direito, nós temos, constitucionalmente falando, porque não é o judiciário quem tem o dever de prover esse direito, porque quem providencia a política pública são outros poderes, o poder legislativo na hora de fazer uma lei e garantir esse direito, o poder executivo na hora de alocar um recurso. Então, e quando é o poder judiciário que faz isso, como é que a gente equaciona essa relação? Então, foi através dessa vivência, nessa problemática toda, como começou a surgir essa ideia. Depois, já no mestrado, eu comecei a alojar essas ideias e, a partir de então, eu comecei a pesquisar com mais profundidade, lógico, sobre essas perspectivas, e surgiu a ideia da pesquisa propriamente dita. Comecei a pesquisar, então foi objeto da pesquisa, uma pesquisa de 3 anos. E depois de 3 anos. O livro tem 121 páginas, é um livro que eu acredito que não é um livro só para advogados, só para o pessoal só para os operadores do direito. É um livro que talvez com um pouquinho de afinco qualquer um consiga entender, para entender como é que é essa dinâmica. O livro ele não busca esclarecer, falar é assim que tem que ser. Não, mas ele busca esclarecer ideias. Ele busca falar assim, olha, vamos todos participar dessa dinâmica democrática. Ele busca esclarecer ideias, ele busca colocar o cidadão no papel que ele tem mesmo, do papel social do cidadão. Então, é um livro para fins de esclarecimento.
Mas é um livro voltado mais aos estudantes de direito ou ao cidadão, como você acabou de dizer? Ele pode ser lido pelos dois públicos? Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez ele não tenha uma linguagem tão didática, não é uma linguagem tão simples, mas não é uma linguagem robuscada que dificulte a leitura de pessoas que não sejam da área, não sejam operadoras do direito. Não, uma pessoa que talvez não seja da área jurídica vai pegar o livro e vai conseguir ler. Por exemplo, enquanto o resumo que você me falou sobre esta obra, eu entendo. Agora, uma pessoa que tenha uma doença que seja rara, que precise de um remédio que custe R$20.000 por mês uma dose, que ela tenha que tomar 2 doses no mês, e ela não vai ter esse recurso para bancar isso, e isso coloca em risco a vida dela, e se ela for pai ou mãe de família ainda, da família toda como sustento dela, ela lendo isso pode esclarecer, mas a gente sabe que o poder público também pode ser que não tenha essa condição para pagar todas as emergências de pessoas com remédios caros como esse, e a justiça decrete isso para que o município ou o estado pague. É uma situação realmente tensa. Não, realmente é. Mas é que quando você analisa, você não pode analisar uma situação, uma única situação. Você tem que analisar um contexto, todo um contexto. Quando eu busco, eu não afasto a urgência desse caso especial. Porque quando eu estou vivendo uma situação de urgência, eu vivi uma situação de urgência há 1 ano atrás com a minha família, eu sei como isso dói. Você precisar de um medicamento, né, de alto custo, e você não poder ter acesso a esse medicamento, ou você precisar de um leito de UTI, né, e não conseguir esse leito de UTI. E aí, qual que é a sua reação? Recorrer ao judiciário. Qual o problema de nós recorrermos ao judiciário? Quando a gente recorre ao judiciário para buscar a tutela, né, rápida do nosso problema, é que a gente acaba preterindo uma série de pessoas que buscam também o direito delas. Vamos imaginar aqui um medicamento de alto custo, um medicamento que custe aí R$100.000, né? Medicamentos que a gente sabe que tem medicamentos com esse valor. A gente sabe que quando o Estado tem de fornecer um medicamento desse valor para uma pessoa, uma série de pessoas que precisam de medicamento com valor menor, elas acabam sendo preteridas. Então, eu não quero dizer que a pessoa não tenha que recorrer ao judiciário quando essa pessoa precisa de um medicamento de alto custo. Eu quero dizer que a sociedade, as pessoas precisam decidir coletivamente de que forma que nós vamos decidir as políticas de saúde. Recorrer ao judiciário não é forma democrática de se resolver as questões de saúde e nem de se resolver qualquer política pública. Com relação a essas questões, essa abordagem de medicamentos de alto custo, de como é que nós vamos alocar as políticas de saúde, essa é uma questão que a população tem que decidir conjuntamente. É importante que eu diga aqui que a alocação de recursos públicos, nós não temos hoje uma teoria. Existe uma teoria em termos de como é que se aloca, quais são as prioridades, né? Nós não temos uma teoria acerca de alocação de recursos públicos. Eu falo sobre isso, e existe até uma pesquisadora no Brasil, que chama Maria Paula Dallari Gucci, que pesquisa isso e fala que nós precisaríamos ter uma teoria, que ficaria fácil. Então, em determinados casos, eu sei que eu tenho que alocar recursos dessa forma, porque diante desse caso é assim que se aloca. Hoje não é assim. Hoje, inclusive, se aloca de forma diversa, né? Nós nos atentamos muito ao princípio da legalidade, ferindo, na maioria das vezes, inclusive a moralidade. Inclusive, na minha pesquisa hoje, me atento muito para essa questão. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Conscientizar a população, conscientizar as pessoas, a sociedade, de que nós temos que decidir acerca da alocação de recurso público. O que é mais importante hoje no município de Ouro Fino em termos de saúde pública? Então, vamos participar acerca dessas decisões. O que você está falando aí seria uma participação democrática nas políticas de saúde. Exatamente.
porque o planejamento das políticas públicas é uma garantia na área da saúde. É previsto no artigo 198 da Constituição de 88 e tem uma lei também, né? A Lei 8.142 de 90, ela garante essa participação democrática, né? Que é de extrema importância para o planejamento das políticas públicas. Tem os conselhos, nós temos as conferências de saúde, e isso é a prova de que é possível a democracia participativa. Todavia, falta à sociedade a conscientização da importância da participação, o que transforma os cidadãos em coautores sociais. A partir do momento em que a gente vai induzindo, né, uma indução aí no sentido positivo, né, vai induzindo a sociedade a participar dessas escolhas, a gente fala que a gente tem uma democracia, uma verdadeira democracia. Porque enquanto a sociedade não participa, não é democracia. Não é democracia o simples voto. Você votar em alguém, aí você coloca alguém lá nos órgãos de gestão e você acha isso é democracia. Não. A democracia é a participação efetiva da sociedade. Conversa aqui com Daniela Ranieri Guerra, que é advogada do município, coordenadora e professora da Faculdade Pitágoras no curso de Direito em Pouso Alegre, e que escreveu o livro A Dialética do Direito de Saúde entre o Direito Fundamental à Saúde e a Escassez de Recursos. Uma questão de saúde também é muito amplo, a questão também da lei de patentes. Eu acho que é um outro assunto que domina, de certa forma, pela indústria do dinheiro farmacêutico. E aí o cidadão, ele não se torna muito pequeno, mesmo diante das políticas públicas, para exercer seu direito de um remédio tão caro? A pesquisa, ela se volta mais para a participação social. Ela discute essa questão, mas ela tem um raciocínio muito maior do que a simples busca de um cidadão pelo seu medicamento ou a indústria farmacêutica, esse marketing todo da indústria farmacêutica. Ela tem um intuito muito maior de mostrar, porque a minha área de concentração, né, de pesquisa, é em constitucionalismo e democracia. Então é mostrar, enquanto nós não buscarmos essa consciência de participação, e é isso que os países, né, porque nós somos um país de modernidade tardia, enquanto a gente não tiver essa consciência de que a nossa participação efetiva, ela modifica todo, a gente vai ficar com esse discurso de que eu preciso de uma busca, eu sozinho indo buscar uma tutela para o meu tio, para o meu pai, para a minha mãe. É por isso que aqui as nossas buscas são assim, solitárias. É por isso que aqui a nossa consciência é muito solitária, a nossa consciência é muito individualista. A nossa consciência democrática é essa. Ainda é muito adolescente. A gente não tem maturidade democrática ainda. O pensamento do livro é sobre uma consciência coletiva mesmo, uma consciência da busca coletiva. O que é que a gente busca enquanto sociedade, enquanto consciência democrática. A partir do neoconstitucionalismo, eu vou até nem entrar aqui na questão, esse processo do neoconstitucionalismo, o que ele trouxe, não foi só para o Brasil, né, para todo mundo, mas aqui no Brasil, que ele custou um pouquinho a chegar, o que é que ele trouxe aqui para o Brasil, o que desencadeou. Um dos processos foi essa questão da judicialização de políticas e que desencadeia nessa questão do cidadão ter de buscar no judiciário, socorrer ao judiciário para tudo que ele precisa. Quais são as consequências disso? Uma das consequências é um desequilíbrio total entre nessa questão aí do que eu preciso, eu vou ao judiciário. Quando eu vou ao judiciário, eu tenho um total desequilíbrio na questão da alocação de recursos. Então, o raciocínio do livro é esse, mas para que a gente comece a pensar de forma diferente. E é uma questão que eu não discuto só no livro, eu discuto quando eu falo com os meus alunos, quando eu converso nas minhas rodas de conversa, quando eu falo na escola do legislativo. Falando na escola do legislativo, Dani, te cortando, você fez uma palestra recente para os estudantes da escola do legislativo e também para o grupo de mulheres. Lá a gente falou sobre a questão até das mulheres e de consciência democrática também, né? Dessa busca de autonomia das mulheres, né? Da importância da mulher na conquista de direitos sociais. A mulher, ela é protagonista na conquista de direitos sociais, da autonomia dela, e ela buscar a autonomia dela. Uma vez que quando ela busca autonomia, ela também consegue conquistar muitos direitos enquanto sociedade, né? Conseguir
fazer com que tudo que está à volta dela cresça também. A gente falou sobre essa questão aí da autonomia da mulher e sobre a conquista dos direitos enquanto sociedade. Você já lançou esse livro e vai fazer um lançamento oficial devido à pandemia? Foi adiado esse lançamento oficial? O planejamento, esse livro, ele já está para ser lançado tem alguns meses, né? Ele chegou até mim agora em março, mas eu acabei postergando um pouquinho porque veio a onda roxa, né? A pandemia está aí numa fase bem avassaladora ainda. Então eu pretendo, assim que a gente tiver uma trégua, fazer uma noite de autógrafos. Eu pretendo fazer essa noite de autógrafos em Ouro Fino, fazer o lançamento oficial em Ouro Fino e fazer um lançamento oficial aqui também em Pouso Alegre. Pouso Alegre, a Faculdade de Direito está tendo aula presencial já ou não? A Faculdade de Direito Pitágoras retorna com as aulas no sistema híbrido na próxima segunda-feira, dia 3 de maio. Uma vez autorizado, a faculdade pode retornar, né? Tem as regras da vigilância do município de Pouso Alegre, e aí o aluno se sentir seguro, ele volta para a faculdade assistindo as aulas presenciais. Aquele aluno que não quer assistir presencialmente, ele assiste de casa pelo sistema online, assistem lá da casa deles. Eu converso com Daniela Ranieri Guerra. Daniela, o seu livro já está disponível também pela internet, se alguém tiver vontade de adquirir? O livro está assim. Esse livro ele está à venda nos principais marketplaces aqui do Brasil, na Amazon, no Submarino, e também está à venda pelo site da Editora Dialética. Então, quem tiver interesse, só entrar no site da editora. E tem outros sites também que estão à venda, não me recordo agora quais, mas principalmente no site da Editora Dialética. Eu converso com Daniela Ranieri Guerra. Fique à vontade, Daniela, para fazer essas considerações finais e muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Eu que agradeço, é sempre um prazer para mim. A Difusora Ouro Fino, ela faz parte da minha vida, ela faz parte de todo ourofinense, né? Faz parte do nosso dia a dia. Eu falo que a gente sai de casa, a gente já liga na Rádio Difusora, porque ela deixa a gente sempre a par dos acontecimentos, tanto de Ouro Fino, quanto da nossa região, da região de Ouro Fino. E o livro, eu quero agradecer aqui a minha família, quero fazer esse agradecimento aqui para que eles saibam, né, da importância que eles tiveram para que esse livro ele fosse efetivado, né, ele fosse concretizado. Queria agradecer aqui a minha mãe, as minhas irmãs, né, agradecer aqui a meu marido, a meu filho, e agradecer a meu pai, né, que não está mais aqui fisicamente, mas esse livro, Luciana, esse livro, apesar de ser um livro de saúde, ele é um livro de trabalho. Então, esse é um livro que eu dediquei, estou até emocionada de falar, mas é um livro que eu dediquei ao meu pai. E foi um incentivador do estudo, né? Um incentivador para que esse livro, para que um dia esse livro, para que eu chegasse a escrever esse livro. Então, esse livro tem um nome, esse livro chama-se Elias, e esse livro foi dedicado a ele. Conversei com Daniela Ranieri Guerra, escreveu o livro A Dialética do Direito à Saúde, entre o direito fundamental à saúde e a escassez de recursos. Ele já foi publicado, mas vai ter, então, aí um lançamento oficial em Ouro Fino, em Pouso Alegre. E você continue conosco na programação da Rádio Difusora, agora com o Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.